entendemos que é um momento que estamos passando, que o Brasil e o mundo precisam de homens e mulheres de mãos levantadas aos céus. Olhando para o texto de Êxodo 17, de 1 a 11, percebemos que mãos que estão levantadas aos céus, buscando a Deus, fazem diferença em um momento deste que estamos vivendo. Não só nós no Brasil, mas o mundo tem vivido um momento. E percebemos que precisamos de homens e mulheres que estejam com as mãos levantadas aos céus neste momento. O texto de Êxodo 17, verso de 1 a 11, nos mostra isso. O texto diz: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés, e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha. Dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós, ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Percebemos nesse texto a importância de mãos levantadas para os céus neste momento de pandemia. Podemos fazer uma analogia com esse texto de Êxodo, justamente com os momentos que temos vivido nos dias de hoje. O texto nos mostra que o povo de Israel estava numa guerra contra os amalequitas. O inimigo estava diante deles e não tinha como correr, não tinha como de enfrentar aquele perigo. Tinha que ser enfrentado. E nós percebemos que o Brasil e o mundo estão enfrentando um inimigo em comum, uma pandemia de coronavírus. Então, percebemos aí a importância do povo de Deus estar com as mãos erguidas aos céus, clamando ao Senhor, clamando as misericórdias de Deus para nossas vidas, para o Brasil e para o mundo. Quando olhamos para a linha de frente do povo de Israel, percebemos que Josué estava no comando da tropa de Israel. O povo estava batalhando para vencer o inimigo. Mas quem está na nossa linha de frente hoje? Percebemos que as autoridades federais, estaduais e municipais estão na linha de frente. Percebemos que os trabalhadores que não podem parar, não podem deixar de estar nos supermercados, padarias, oficinas, esses trabalhadores também estão na linha de frente, mas percebemos também um grande número de profissionais de saúde que estão na linha de frente. Eles não podem deixar de estar lá. Por quê? Se esses trabalhadores não estivessem na nossa linha de frente, o que seria de nós? Devemos estar com as mãos erguidas aos céus, pedindo que Deus os guarde, Deus os proteja, Deus cuide deles e de suas famílias. Então, percebemos que a linha de frente da batalha tem uma grande importância nesse momento e podemos entender que precisamos interceder a Deus por essas pessoas. A importância de Josué na batalha, comandando. Josué estava ali no comando, mas percebemos também que ele estava submisso
às ordens de Moisés. Diz o texto, Êxodo 17:10, e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Josué estava na linha de frente, estava na batalha, mas ele também estava recebendo ordens, estava submisso ao que Moisés havia falado com ele. Por isso percebemos que autoridades, independente do seu grau, eles estão também submissos a outros e precisam estar obedecendo ao que os seus superiores decidem. Podemos olhar para esse momento e entender uma visão da batalha e uma visão de Deus. Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro, porque dali eles estavam, ao mesmo tempo que tendo uma visão da batalha, eles estavam tendo uma visão dos céus. É interessante quando nós olhamos com esta visão para o texto, entendemos que a dificuldade está na nossa frente, nós estamos olhando para ela, mas também estamos olhando para Deus. Ao mesmo tempo que eles olhavam para a batalha, levantavam os olhos para os céus e olhavam para Deus. Lembra-nos o Salmo 121, onde diz, elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Diz o texto, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É interessante olharmos que a estratégia da adoração para o Senhor precisa ser traçada nesse momento. Entendemos que ali estava sendo traçada uma estratégia de adoração para que o Senhor combata na batalha. A adoração a Deus, no momento desse, faz com que Deus combata a nossa batalha. Há um cântico que diz que o nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. E por isso precisamos estarmos com as mãos estendidas aos céus, clamando que Ele esteja na frente da nossa batalha. Êxodo 17:11 diz, e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Enquanto Moisés estava com as mãos estendidas aos céus, o povo de Deus prevalecia. Por isso, precisamos levantar as mãos, homens e mulheres de Deus, para os céus, adorando a Deus, mesmo em um momento de crise como este. A adoração, ela precisa estar presente na nossa vida, mesmo enfrentando o maior de nossos inimigos. Mesmo enfrentando dificuldade, mesmo enfrentando problemas, a adoração tem que se fazer presente em nossas vidas. Então, levantemos as mãos para os céus em adoração a Deus. O que precisamos entender neste momento de batalha contra a pandemia de coronavírus? O Brasil e o mundo precisam de homens e mulheres, de mãos levantadas aos céus em adoração, para que o nosso general possa batalhar por nós a batalha contra o coronavírus, a batalha contra a epidemia que está presente. Onde que estão as nossas mãos? O que estamos fazendo com as nossas mãos nesse momento? Em primeiro lugar, precisamos de mãos levantadas aos céus para adorar, mesmo em plena batalha. Em Marcos 5, 21 a 24, Jairo, um dos principais da sinagoga, diante de uma multidão, chega na frente de Jesus para pedir um milagre. Mas primeiro diz o texto que ele se prostrou diante de Jesus e depois ele pediu que Jesus curasse a sua filha. O texto diz, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. É interessante olharmos para esse texto e percebermos que Jairo precisava de um milagre, como muitos de nós precisam de um milagre neste momento de crise, nesse momento de pandemia. Podemos precisar de um milagre e vamos chegar diante de Deus clamando por este milagre. Mas como é que vamos chegar diante de Deus? Jairo, mesmo vendo que sua filha estava à morte, ele chega diante de Jesus e se prostra diante de Jesus primeiro. Primeiro ele se prostrou em sinônimo, de adoração.
se prostrar diante de Deus, adorar a Deus. Em segundo lugar, precisamos de mãos levantadas aos céus para interceder pelo Brasil e pelo mundo. Diante da situação, cada um precisa assumir a sua responsabilidade. O Brasil e o mundo precisam de intercessores. Temos intercedido pelo Brasil, temos intercedido pelo mundo, temos intercedido pela Itália, pela China, pelos outros países que também estão passando pelo mesmo problema que nós estamos. Temos intercedido pelas autoridades. As autoridades estão assumindo a parte delas. Os trabalhadores de supermercado, farmácia, transportes estão assumindo a sua parte. Os profissionais de saúde estão assumindo a sua parte. Que parte cabe a nós como povo de Deus, povo que crê em Deus? A nós, entendemos que cabe nesse momento apenas interceder. A nós, servo de Deus, aqueles que confiam em Deus, cabe neste momento interceder, levantar as mãos aos céus, interceder a Deus para que isso passe logo. Em terceiro e último lugar, precisamos de mãos levantadas aos céus, mas mostrando que isso é um sinal da volta de Cristo. Quem disse isso foi um médico, o Dr. Lucas, no seu Evangelho, relatando a palavra de Jesus Cristo. Ele diz que doenças, pestes, epidemias e pandemias, da forma com que estamos vivendo neste momento, são sinais da volta de Cristo. Diz o texto de Lucas 21, 10 e 11. E acrescentou Jesus, porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. E haverá em muitos lugares enormes terremotos, epidemias horríveis e devastadoras, falta de alimentos. Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes. Percebemos que Lucas, mesmo sendo médico, ele estava mostrando ali que doenças, epidemias, pandemias eram sinais da volta de Cristo. Qual a diferença entre a ira de Deus e os sinais da volta de Cristo? Muitos estão falando neste momento que estamos vivendo o momento da ira de Deus sobre a terra. Qual é a diferença entre a ira de Deus e os sinais da volta de Cristo? Ao contrário que muitos têm falado e pregado, não vejo este momento como a ira de Deus. Até porque muitas coisas antecederão aos dias do juízo final de Deus sobre a terra. Mas vejo sim este momento como um sinal da volta de Cristo. Um sinal de oportunidade para aqueles que ainda não tomaram uma decisão ao lado de Cristo. Então não podemos entender esse momento como um momento de ira de Deus sobre a terra. Até porque vejo como Deus permitiu que algumas pessoas abusassem um pouco, né, do seu poder de decisão, da sua liberdade, né, que tem de agir e de fazer determinadas coisas, e podemos assim sofrer as consequências. Mas não olhar para esse momento e entender que é a ira de Deus, e sim um sinal da volta de Cristo. Pois Lucas disse isso. Levantemos então as mãos e intercedamos pelo Brasil e pelo mundo, pelos enfermos, pelos que estão em situação de risco, por todos que estão à frente da batalha. O que temos feito nesse momento? Será que temos feito o nosso papel de cristãos, o nosso papel de servos de Deus? Quando nós entendermos isso, nós vamos assumir verdadeiramente a nossa função nesta batalha, que a nossa função como servo de Deus, neste momento, é de interceder. Como diz a palavra de Deus lá em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. Então, clamemos a Deus, intercedamos a Deus, para que a terra do Brasil seja sarada, para que o mundo seja sarado, mas que as pessoas entendam que, mais uma vez, Deus está mostrando mais um sinal, e entendo eu ser um dos mais fortes dos últimos tempos, o sinal da volta de Cristo. Que Deus nos abençoe e nos dê um domingo de vitórias. Amém.